Gente, a gente tá rindo muito porque a gente gravou uns snaps um pouquinho antes. E por que eu não convidei você antes? Fala pra mim. Por que eu não convidei você antes? Por que a gente tá longe? Por que a gente tá longe? Você sabe que nós somos do mesmo estado, né? Eu sou de Foz do Iguaçu. Não, você pode falar até que a gente ia se ver quando você fosse visitar a tua mãe. É que minha mãe agora tá morando em Santa Catarina e tal. Mas, gente, vocês não estão entendendo nada, né? Então tá, eu estou aqui ao lado. Não precisa de apresentação, mas eu vou apresentar. Maitê Schneider. Albica. Schneider. Maitê Schneider, gente. Ai, que pessoa maravilhosa, meu Deus. Quem diria que um dia eu ia estar do teu lado, sabia? Gente, eu tô muito honrada. Olha, sem palavras, eu tô falando sério, Maitê. Muito honrada mesmo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Mas... Olha, não sei o que te dizer. Acabou. Pode desligar. Não. Como assim? Eu tô esperando isso a séculos, tá louca? Como assim? Desliga. Não, quero mais. Tá, mas a gente já deixou um tempo grande pra gente poder fazer um tete-a-tete. Antes de vir pra cá, eu saí fuçando. Falei assim, deixa eu saber mais, eu já sei bastante coisa sobre você, mas eu queria saber mais coisas. E aí eu peguei a sua entrevista no Jô Soares. Tá. Que eu acho que é uma entrevista que deu bastante visibilidade pra você e tudo. Nessa entrevista, gente, eu tô rindo porque ela conseguiu fazer uma história trágica ficar muito engraçada. Desculpa, mas você conseguiu fazer da sua vida, por mais trágica que tenha sido, que eu acredito que tenha sido muito trágico, porque eu fui mexer com um canal no dente, já fiquei desesperada, já entrei em depressão. Eu imagino por tudo que você passou. Mas você disse lá que você iniciou em casa. Isso. A sua foi uma tentativa de readequação. Mas, pelo que eu entendi, que também ficou meio assim no ar lá, você pesquisou durante 6 meses na internet. O que é? Existe tutorial pra essas coisas? Tutorial pintar o cabelo? Não existia, mas eu achei, né? Quando a gente fuça, a gente acaba encontrando tudo que a gente quer, né? Por mais difícil que seja. E eu acabei encontrando sites médicos no exterior que falavam dessa cirurgia, que é uma chamada orquiectomia, né? Que é uma cirurgia para retirada só dos testículos. Você ia manter o órgão. Ia manter porque eu sabia que ia precisar para a cirurgia futura de readequação do canal, ia precisar do pênis em estado natural. Mas qual é a ideia, né? de tirar então a minha dos testículos é por conta dos hormônios, né? Pra mim eram fabricazinhas malditas de testosterona. E pra mim eu escutava a palavra testosterona e falava tira a testosterona da minha vida, né? Porque eu tomava muitos hormônios femininos. Sabe que eu demorei pra raciocinar? Gente, mas por que ela quis tirar só os testículos inicialmente? Disso. Poxa! Né? E daí eu falei, vamos tirar só os testículos. E pra mim era super fácil, né? Porque ali no testículo, nos meus estudos que eu fiz e na análise fisiológica do que eu tinha, eu percebi ali, né? Medicina prática, aplicada, avançada em nível hard, né? Daí eu olhei ali o testículo e falei, putz, já tem até uma divisão, né? Deve ser só fazer o cortezinho bem em cima. Putz, é simples de fazer. Muito! Gente, eu vou dizer, não é simples. Você sabe que eu penso sobre o peito, né? Gente, abre aqui embaixo, pega, coloca e nossa, e dá pra pontinha. Nem ponto, nem ponto, até a colinha. Pronto, aí marca, fica. Mas não é, gente, não é. Né? As pessoas estudam esse tempo todo, né? A gente acha que é besteira, né? Que tipo, não tá tirando dinheiro dos futuros médicos. Mas não, é necessário esse estudo, mas porque não é tão fácil. Foi no desespero. É um desespero, porque na época que eu fiz, né, eu tava com de 30 para 31 anos de idade. E não tinha, como é hoje, que é apoiado pelo SUS, né? Que tem um entendimento, mesmo com as dificuldades que tem ainda até os dias de hoje, era muito difícil o entendimento. E eu já tava com laudo há 10 anos atestando que tipo, olha, transexual, o único caminho era a cirurgia e etc. Não conseguia a cirurgia, porque não era feita no meu estado, era só em São Paulo, eu teria que mudar de cidade para conseguir fazer, entrar numa lista de espera. Eles não levavam em conta esses 10 anos que eu tinha feito de terapia com essa equipe multidisciplinar que existe na minha cidade. Então essas coisas todas foram me desanimando e eu sou muito prática, né? Bom, eu sou escorpião, ascendente escorpião, né? Então tipo, dá certo, não deu, eu vou resolver. E foi o que eu fiz, entende? Eu falei, eu vou resolver por minha conta própria. E que daí eu comprei fio de sutura, fui comprar anestesia de dentista, fui numa loja de produtos médicos e fui fazer a tal intervenção para retirada dos testículos, né? Fazer a tal orquiectomia, né? Que eles falavam. E que parecia super simples na minha cabeça, tava super já resolvido. Tanto que a minha ideia era simplesmente fazer e não contar pra ninguém, inclusive ninguém da minha família, né? Coisa que não aconteceu, né? Que nem você já viu na entrevista do Jô. Infelizmente, fui parar no hospital, deu uma hemorragia, né?
tipo de hemorragia. Tudo bem. Tranquila, vamos fazer a segunda, coloquei um pouco mais de anestesia, porque eu tinha sentido um pouco de dor, coloquei um pouco mais de anestesia. E nessa segunda eu já acordei lá na Santa Casa de Misericórdia, que fica umas 2 quadras de casa, que eu já tinha avisado o enfermeiro, amigo meu. Quem foi te achar foi o enfermeiro? O enfermeiro que eu já tinha avisado, né? Não tinha contado o que eu ia fazer, mas já falei, ó, se eu não te procurar em meia hora, você me procura, porque alguma coisa aconteceu. E quando eu acordei eu já tava na Santa Casa, né? Crente que tinha dado certo a cirurgia. Quando eu olhei, vi que não tinha, ainda continuavam lá. Te ajudamos, tava saindo as coisinhas, nós colocamos de volta. Ainda colocamos de volta ainda, né? E minha família achando que tinha sido uma terceira tentativa de suicídio, porque antes disso eu tinha feito, quando eu era mais nova, com 14, uma tentativa e outra vez com quase 16 anos de idade, 2 tentativas de suicídio. Então minha família achou que essa seria uma possível terceira tentativa de suicídio. Você imagina o desespero do ser humano, tirando a parte hilária que a gente tá contando, que não tem parte hilária, gente. É porque quem viu a entrevista dela no Jô Soares, o Jô conseguiu fazer o negócio ficar assim, mais grave. Mas, gente, vocês fazem ideia do que tá passando um ser humano pra chegar ao extremo, não é? Foi. Eu acho que é uma situação de... Se eu não fizer isso, é melhor que acabe aqui, entende? Então não me importava muito se fosse dar certo ou não dar certo, porque daquele jeito que tava também não tava dando certo, entende? Lógico. Então era meio que não existia uma possibilidade, não era uma... Que nem as pessoas falam, nossa, foi um desespero. Eu falo, não, foi a única chance de tentar um novo respiro, entende? De continuar respirando. Não era uma tentativa de ou tudo ou nada, entende? Era uma tentativa muito mais de, se isso não for feito, é melhor que não continue do jeito que tá. Porque não tava bom pra mim, eu tava fazendo pessoas que eu gostava infelizes, eu estava infeliz, entende? Porque a gente e é difícil explicar pras pessoas isso, né? Porque parece uma agonia grande, mas a agonia era você não tá encontrada, era essa agonia. Eu ficaria muito mais feliz de não ter que ter passado por 14 cirurgias, 14? De não ter que tomar. Eu só vim na pra região. cá sabendo que era 11. Não, foram 14. Até a finalização do ano passado foram 14, né? No total. Na parte só genital, né? Daí já teve até outras, os Jô Soares né? eram 9. 9, depois já teve mais esse bando de coisa até fechar em 14, né? Mas foi a sua situação ou no geral são necessárias tantas? Não, normalmente são menos, né, cirurgias. Agora eu não sei se é porque o meu organismo rejeitou alguma coisa, se foi o meu começo que foi errado, que eu fiz dessa maneira que eu não aconselho que as pessoas façam. Então eu não sei, também não tento achar um culpado, até porque eu queria estar bem e estar plena, né? Então, mas normalmente você precisa fazer uma primeira cirurgia, normalmente tem um retoque, porque eles deixam normalmente um excesso de pele na região do canal construído, eles deixam excesso de pele, porque é melhor que tenha pele em excesso para depois tirar do que tirar demais e ter que fazer enxerto de outro ponto para estar fazendo enxerto. Então, normalmente daí é uma questão estética. Tem algumas meninas que não se importam com essa pele a mais e ficam, tem outras que daí tipo, não, eu quero menos pele nos lábios vaginais, e daí é estética, mas é uma cirurgia normalmente para ajeitar a parte de canal, de uretra, de penetração, e o resto dos ajustes, 2 ou 3 ajustes, seriam para a parte de estética mesmo, do que a pessoa imagina, do que ela queria em relação a clitóris, tamanho de clitóris, ou grandes e pequenos lábios, essas coisas. Eu vou te falar porque essa pergunta foi feita para Roberta Close e deu maior gururu, ela não gosta de falar nisso, eu acho justo que ela não fale, porque é uma coisa muito íntima, mas como você me deu liberdade de fazer a pergunta que eu quisesse, e aí você grita se você não quiser responder, você tem toda a liberdade, tá? Mas eu acho que todo mundo gostaria de saber isso de verdade mesmo. Orgasmo. A questão do orgasmo? Não, pra mim é tranquilo de falar, assim, porque foi uma das poucas questões que desde a primeira cirurgia mesmo que eu fiz, né, as primeiras 7 que eu fiz foi em São José do Rio Preto, né, e desde a primeira parte eu fiz com um médico que era urologista, então ele entendia muito dessa questão de canal urinário e dessas questões todas. E por conta disso eu nunca tive problema, por exemplo, fora numa das cirurgias, que daí foi por conta de outras coisas, de um tumor que eu tive no interno, no canal da vagina, eu nunca tive problema para fazer xixi, nunca tive problema para orgasmo, porque ele sempre fez a parte tanto clitoriana quanto a parte sensitiva de permanência dos canais que conduziam a parte orgásmica, ele sempre manteve intacto. Então, desde as primeiras vezes eu já sentia, tipo, de tomar banho, de trocar um curativo e
sentir aquelas coisas de aquele Arrepiadinha, arrepio, entende? Tanto que eu tomar banho era um problema, né? Porque meus banhos eram longuíssimos, né? Porque eu sentia água batendo em cima e não era uma coisa psicológica, gente. Eu sei que é psicológico, entende? Era uma coisa física, que saía líquido, entende? Era uma coisa que tinha entumecimento, legal, que interessante. Eu tinha muita essa curiosidade do líquido por questão dos testículos, né? Que eu achava tudo. Não, porque esse líquido, na verdade, que é produzido, é um líquido que vem, é um líquido que eles chamam de líquido seminal, né? Porque eles mantêm, na verdade, eles não tiram a tua próstata, né? Então você continua com a próstata, que é quem produz esse líquido seminal. Lógico que a próstata de uma pessoa, por exemplo, de uma mulher transexual é muito menor, por causa do uso dos hormônios que ela faz, ela diminui, então fica do tamanho de um grãozinho de arroz, assim, mas ela tá ali. Você ainda precisa do dilatador? Não. Ele é um Hoje em período de dia- uso. Porque eu tava vendo uma matéria de uma outra transexual, ela falou que tem que usar pra sempre? Não. Então, é que depende da cirurgia que a pessoa fez. Eu, como já fiz 14 cirurgias, eu já fiz cirurgia de tudo que é jeito, né? A última cirurgia foi uma cirurgia que eles tiram um pedaço do Uma vagina intestino. Eles tiram um pedaço do intestino, que é uma cirurgia que eles fazem. Normalmente é difícil. Eu já vi algumas meninas que conseguem, na Tailândia, tudo tal, comprarem essa cirurgia como sendo a primeira cirurgia delas. Mas não é uma cirurgia muito indicada normalmente pela primeira vez. Que eles usam um pedaço que chama sigmoide, que é um pedaço do intestino. E é um pedaço que é muito mais lubrificado do que o próprio pênis, né? Então, normalmente eles preferem usar a anatomia que você tem. Porque, lógico, todas as tuas terminações estão ali, tuas terminações nervosas. Então, eles fazem aquela cirurgia que a gente chama de inversão peniana, né? Que eles tiram os corpos cavernosos dentro do pênis, fazem um corte e com essa parte de dentro fazem um buraco e fazem essa inversão com essa pele, usando todas Mas as deixa eu te suas perguntar, partes. aqui tá o pênis, vamos fazer de conta, Sim. aqui tá o pênis. Essa é a pele externa do pênis. Quando vai pra dentro, essa parte externa vai estar dentro. Vira pra dentro, Então ela fazendo fica a parte- revestimento, ela vai virar a vai parte ficar a parte de interna. revestimento Mas essa interno. parte não tem lubrificação. Não tem lubrificação, é por isso que quando faz a cirurgia, normalmente usando a parte do pênis, a pessoa tem que fazer dilatações por muito mais tempo. Eu não digo sempre, porque se ela tiver uma penetração, seja de um casamento ou tiver relações frequentes, aí uma vez por semana, relações, tudo tal, já serve como se fosse uma dilatação. Ah, entendi. Entende? Mas daí, lógico que não tem uma lubrificação. Então, normalmente, por exemplo, se ela não tiver uma dilatação tão grande, porque aí depende da musculatura de cada uma, né? Porque tem umas que tem um quadril um pouco mais aberto, tem outras que tem um quadril mais apertado, tem umas pessoas que laceiam mais e outras que tem uma contração muito maior. E aí é uma questão que não tem a ver com a cirurgia, e sim com o organismo da pessoa. A Leia T deu uma reportagem, ela disse assim que ela não aconselharia. Hoje, se ela pudesse aconselhar, ela não aconselharia fazer. Porque ela acredita que mudou o externo, ela tá muito feliz, tananã. Mas ela não deixou de ser, ela é até a modelo transexual. Sim. Você acha que isso realmente não acontece? Todo mundo vai sempre te ver como uma mulher trans e não uma mulher cisgênero ou coisa do gênero. Ou assim, não sei se- enquadrada no binarismo. É. Eu não sei, acho que quando você tem uma vida pública, de alguma forma, independente da escala que essa vida pública tem, a proporção que ela tenha, lógico que você vai ter certos rótulos que são presos a você, porque a gente vive numa sociedade que te prende com rótulos, entende? É a loira, é o gordo, é o careca, é a tetuda, é o cara, né? Então, o orelhudo, o pintor de rodapé quando é muito baixinho. Então é uma sociedade que vive de rótulos para identificar as pessoas, Eu entende? até te Acho que falo esse é só isso mais um. Porque eu tenho uma amiga que ela fez a redução de estômago, ela tá magra, fez outras cirurgias, ficou muito magra, do jeito que ela queria. E até hoje as pessoas falam assim, fulana, ela era gorda. Sempre, ela sempre é reconhecida dessa forma. Ninguém reconhece ela mais como fulana, ela era gorda. A ex-gorda, A ex-gorda. Então eu acho que isso vai acontecer, entende? Acho que para não acontecer você tem que ter uma vida ou clandestina ou anônima, entende? Que é a opção de grande maioria das transexuais que fazem cirurgia, entende? Inclusive várias trocam de cidades, de país, entende? Não querem mais ter contato, inclusive, com as amizades que tinham anteriores, né? Enfim, eu acho que cada pessoa escolhe o que quer fazer na vida dela. Eu não sou muito partidária disso, porque eu acho que não adianta sair pro mundo se o mundo continua dentro de você dessa situação, né? Mas eu acho que cada uma escolhe seu caminho, mas eu não vejo isso como um grande problema, entende? O problema eu vejo quando as pessoas rotulam isso e ainda tentando achar um pejorativo dentro disso, entende?
entende? De colocar, por exemplo, mas você viu que ela é tão linda, mas ela é trans. Não é tão linda porque ela é tão linda que nem as outras mulheres, entende? É tão linda porque ela é trans. Você viu como ela é boa atriz, mas ela é boa atriz, mas é trans, você sabia? Ou assim, entende? Então coloca isso como uma questão prioritária antes de qualquer outra coisa, entende? Não é nem pela coisa em si que eu acho que é uma coisa que incomode. É que eles já colocam porque eles sabem que o trans, a questão nome trans, a questão transgênero ou transexual, enfim, ou travesti, ela tem uma conotação pejorativa, negativa. Então já coloca você pra te colocar em detrimento a outras mulheres. A falar tipo, nossa, não se excite, porque você veja que ela já foi um homem. Pra colocar um alerta, tipo, warning, 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 cuidado, mulher de pinto, sabe? Então eles têm meio que uma coisa assim pra acontecer. Eu ouço muito assim, então, sabe a Paula? Você conhece a Paula? Conheço. Sabia que ela é trans? Mas ela é legal. Cheguei de pegar pesado com você. Agora eu quero fazer uma pergunta menos pesada. Agora eu quero falar um pouquinho da sua carreira. Você é atriz. Isso. Eu vi que você estava numa peça no teatro. Também. É um monólogo. Um monólogo, Escravagina. Fala um pouquinho desse monólogo. Escravagina é um monólogo muito especial, né? Um monólogo que foi dado de presente pelo meu grande amigo, diretor de companhia, tudo, que se chama César Almeida, né? De uma companhia chamada Rede de Duas Cabeças, que eu desenvolvo os últimos trabalhos de anos da minha vida e que eu gosto muito. E é um monólogo que ele escreveu pra mim, que é um monólogo que foi da minha libertação, assim, né? Que foi no momento que justamente eu tava terminando essa parte cirúrgica, tava finalizando essa parte, tava me sentindo plena, total, como eu nunca tinha me sentido. E ele me possibilitou, através de um monólogo que eu nunca tinha feito, um monólogo que me libertasse no sentido de me possibilitar ser eu de verdade em cena, entende? Porque sempre em cena eu representava coisas, sejam personagens, sejam situações que não eram do meu dia a dia, do meu cotidiano, e foi a primeira vez que eu pude representar em cena a minha verdade. E é um monólogo que é divertido, é engraçado e ao mesmo tempo ele é político e ele é um meu grande bebê no momento, assim, né? E as pessoas têm entendido ele dessa forma e tem sido muito legal, porque tem atingido um público que não era só o público que acompanhava a nossa companhia, né? Tem atingido um público de senhores e senhoras que vão, de crianças que têm ido aí de 18 a 19 anos, porque ele é só para maiores de 18 anos, de 18 a 19 anos, e que vão ali e ficam, nossa, eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha visto por esse ângulo, e ali a gente não dá um caminho dizendo, olha, essa é a verdade, a gente diz, porra, não tá na hora da gente abrir nossa cabecinha, arregaçar essa nossa mentalidade, dá pra gente ver, às vezes não é nem do jeito que eu penso, não é nem do jeito que você acha, às vezes é uma terceira ou quarta coisa, saca? E é um monólogo que realmente liberta. Não, mas é muito legal, acho que você queria... Vocês viram, né? Eu te mandei o link, né? Eu te mandei o link. É um link secreto que eu só mandei pra algumas pessoas assistirem. Ai, será que o mundo muda? Muda, eu acho que tá mudando, né? Eu sou uma otimista, e não uma otimista daquelas meio, sabe, poliana, que tipo... poliana que tipo, nossa, o mundo é cor-de-rosa, nossa, tudo tá bem, não sei o quê. Eu sei que tem muita merda, entendo? Eu convivo com muita merda, eu vejo questões, às vezes, agora mesmo eu tava saindo de Curitiba, eu trabalho com direitos humanos lá, e, puta, recebi uma notícia, não sei o quê, e tinha uma menina de 16 anos de idade, tinha sido estuprada por 18 caras. Nossa! E eles acreditaram que ela queria aquilo, e que ela pedia aquilo. Uma roupinha mais curta. Uma roupa mais curta, enfim, entende? E daí eu fico pensando, tipo, que mundo é esse, entende? Que não é só questão trans, é questão de gênero, é questão de raça, humana, né? A questão humana, que uma pessoa chegar naquilo, independente de estar bêbado ou não estar bêbado, mas chegar no ponto de achar que isso é normal, naturalizar uma situação. 18 pessoas, disso, quer dizer, não teve entende? um no meio que falou que assim, teve uma gente, pelo amor de Deus, entende? que a gente tá então, fazendo. que me assusta essa coisa de massa. Mas eu acho que por outro lado, entende, Paula, a gente vê exemplos positivos, entende? A gente vê uma Câmara que tá tentando mudar, uma política que tá tentando renascer dentro dessa merda de lixo que foi feita, entende? A gente vê pessoas acreditando nessa mudança, a gente vê ONGs com pessoas tentando realmente fazer coisas, a gente vê exemplos de cidadania sendo construída através de projetos de cidadania, de inclusão social, entende? Então, eu acredito nessa mudança, sabe? O que me preocupa, tem uma frase até do Gandhi que ele diz, né, que tipo, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, entende? Um sonho. Um sonho? Sei lá, de doce de leite.
Não, eu gosto de goiaba. Cala a boca. Você perguntou. Não, eu gosto. Não, Gente, foi uma aula de tudo, de tecnologia, de humanidade, tudo no final. De leite. Vamos embora comigo pra minha casa. Vamos ficar lá. Tem roupa pra lavar, louça. Quer mandar uma mensagem pras pessoas? Não, sejam felizes, vão viver a vida de vocês e as coisas que vocês não entendem vão atrás. Se vocês não conseguirem entender, beleza também, mas respeita o jeito da outra pessoa ser, da outra pessoa querer viver, enfim, se você não topa ficar com aquela pessoa, sai do lado daquela pessoa e tudo bem, entende, gente? Mas vamos tentar fazer esse mundo um mundo mais legal, se não pra gente e pras pessoas que estão vindo aí pela frente, porque é bem fácil ser feliz, né? Tem uma frase que guia minha vida hoje em dia, né? Que é um cara de teatro, que ele se chama Peter Brook, né? E ele tem uma frase muito legal que ele fala especificamente pro teatro, mas eu trago pra vida, que diz: tudo pode nessa vida, só não pode qualquer coisa. Olha, amei. E eu acho que é isso, vocês só não podem fazer com a vida de vocês qualquer coisa, o resto vocês podem tudo. E qualquer coisa nós estamos aqui. Um beijo. Um beijo lá. Beijo, gente. Botei até o travesseiro. Tchau. Obrigada. Cala a boca. Só cala se Amei. Amei. Maitê, você tem certeza que você sabe o que você tá fazendo? Claro que sei, Paula. Espera. Eu vi um tutorial na net.